E aí, bom dia, pessoal do nono ano, como vão? Tudo em paz, tudo bem? Nós iríamos fazer a semana passada, né, que fizemos a aula ao vivo, né, mas vestido de um compromisso que eu tenho no hospital aí, que surgiu de repente, na sexta-feira, né, então, infelizmente, não vamos fazer ao vivo, mas vamos fazer gravado. E na outra semana, quando nós estivermos juntos novamente, vamos tirar as dúvidas, tá? Porque o assunto, né? Esse nosso assunto de hoje é um assunto mais complicado, né? Porque ele envolve modo verbal, né? Mas inicialmente vamos fazer a correção do trabalho de casa, tá? Então eu coloquei aí já os slides, páginas 56 e 57. Então eu tenho em mãos aqui que é o seguinte, é o Listen and Pronunciation, tá? Porque o número 1 nós já fizemos, é, durante a aula da semana passada, né? Então, agora, na página, no Listen Pronunciation, ele tem uma ligação entre esse quadro aí, que é o mesmo que está no livro, eu escaneei e botei aí, com o exercício número 1, tá? Da página 57, que ficou como exercício para casa. Lembra que nós discutimos qual era a idade, né? Das diferentes grupos etários, né? Os bebês, os crianças de colo, os pré-adolescentes, adolescentes, os jovens, os adultos, os meia-idade e os idosos. Então, são os 8 grupos, né, etários que nós estudamos no livro. E em cima deles a gente vai responder essas perguntas aí. Então, a primeira pergunta é o seguinte, é da página 57, o exercise, né, que é o exercício. Número 1, que diz o seguinte: Can you turn these words into Portuguese by writing also what age they refer to? Você pode transformar essas palavras para o português e escrever colocando as idades? Então eu coloquei em inglês porque nós já tínhamos feito a tradução anteriormente, mas vocês vão ter que colocar. Então os babies, que são os bebês, de 0 a 1 ano de idade. Então, babies, 0 to 1 year old. Toddlers, né, que são os de colo, os meninos de colo, crianças de colo, 1 to 2 years old. Então, de 1 a 2 anos de idade. Pre-adolescents, que são os pré-adolescentes. From 10 to 12 years old. Uma faixa etária pequena, né? Pequenininha. Teenagers, que são os adolescentes. 13 to 19 years old. De 13 a 19 anos de idade. Que às vezes passa algumas, dependendo de alguns livros, né, pedagógicos e livros de comportamento adolescente, a gente vê que vai até, dependendo do caso, vai até 23, 24 anos. Emenda no outro espaço que é o Youngsters. Lembra do Youngsters? Que até, acho que foi a mãe do Breno, do Marieta, né? Que ela sabia o que era Youngsters, né? Por causa do Gangsters, né? Então é uma forma de você formar a palavra. Então, toddlers, toddler é colo, né? Toddler, né? E toddlers são as crianças de colo. Então, são as que estão no colo. Young é jovem. Youngsters são aqueles que são jovens, que pertencem ao grupo de Young, dos Youngs, que vão na faixa etária de 20 a 29 anos de idade. Os adultos de 30 a 39 anos de idade, middle-agers de 40 a 59 anos de idade, e elderly, que são os idosos, que vão de 60 anos de idade adiante. Uma forma de você colocar isso, de 60 anos em diante, de 13 anos em diante, de 20 anos em diante, é usar o on no final, como está no finalzinho ali, ó, no finalzinho aqui do vermelhinho embaixo, do segundo quadrinho. Elderly, ali onde tem idosos, from 60 years old on. Então, você podia dizendo que segue em frente, vai até, não tem um limite de faixa etária.
Tá legal? Então, primeiro exercício aí corrigido. Vamos para agora, sim, feito o trabalho de casa, nós vamos fazer a gramática, que é chatíssimo isso daí. Tá? Muito chato. Mas vocês têm que saber. Subjuntivo. Na verdade, o subjuntivo, a gente estuda o subjuntivo em inglês usando as condicionais. Que nada mais é quando vocês que foram meus alunos de língua portuguesa lembram que eu falava isso, né? Subjuntivo é condicional. É se alguma coisa, quando acontecer, que aconteça, né? Sempre caracterizando uma situação que realmente é possível, né? Mas é irreal, ela não acontece. Sempre tem o se, quando acontecer, o que aconteça. Sempre é a ideia da condição, da condicional mesmo. Para que isso aconteça, tem que ter uma outra coisa que faça isso acontecer. Então, em inglês, a gente estuda o subjuntivo normalmente no first conditional, second conditional, third conditional. São as 3 condicionais em inglês. No livro, eles utilizaram aqui o subjuntivo, o modo subjuntivo de uma forma geral. Tá? Então, por isso que fica um pouco mais difícil de entender, porque você vai colocar um monte de situações e que é só a única maneira de vocês conseguirem entender é quando vocês forem traduzir a frase. Se tiver se, if, when, quando, tá? E que você vai usar o that, você já sabe que ali vai ter condicional, vai ter o subjuntivo. Mas vamos ver como é que se comporta em termos dos modos em língua inglesa, para que vocês se situem do que se trata. Em português, vocês têm os modos verbais e têm os tempos verbais. As mesmas coisas ocorrem na gramática verbal dos verbos da língua inglesa. Tá? Eles têm também os tempos verbais e têm os modos verbais. Os modos verbais são iguais aos nossos, mas os tempos verbais deles são diferentes. Porque o inglês ele costuma utilizar muito gerúndio. Lembra que a gente falou disso? Eles carregam no gerundismo. E em língua portuguesa a gente já não tem muito isso. Pelo contrário, a língua portuguesa tenta copiar o gerundismo deles, né? Mas felizmente não consegue. Nós, os professores portugueses, insiste, bate no gerundismo de vocês para que não mude, porque senão vai virar uma bagunça ali. Então vamos lá. São 4 os modos verbais em língua inglesa. Indicative, que é o indicativo, imperative, imperativo, infinitive, infinitivo e subjuntivo, subjuntivo. Aqui é subjuntivo, não, é subjuntivo. Como está aqui, ó, subjuntivo, como está em cima. Na hora de passar, o Word corrigiu isso daí. Todos os modos e maneiras são expressos através dessas 4 formas verbais, modos verbais, né? Enquanto os tempos verbais present, past, future são utilizados para falar sobre o tempo, os 4 modos verbais mostram estados, atitudes e realidades. Muito mais do que realidade. Se você fizer isso, quando você fizer isso, que você faça isso. Então, é estado, atitude e realidade. Então, vamos lá. Letra A, modo indicativo. Modo indicativo, indicative mood. O modo indicativo é utilizado para as ações que de fato aconteceram e acontecerão. Então, é aquilo que com certeza vai acontecer. Imperative mood. O modo imperativo expressa solicitações, condicionamento e comando. Ordem. Comando com um M só, tá? Porque o Word errou aí também. Botou comando como se fosse em inglês, né? Letra C. Infinitive mood. O modo infinitivo é usado como parte do discurso e expressa ser ou ação. Isso é muito importante. Ó. Infinitivo é usado como parte do discurso.
e expressa ser ou ação. Por que que é importante? Porque no subjuntivo, você de vez em quando você usa o infinitivo. Você vai ver como em inglês eles se misturam um pouco. Subjunctive mood. Subjunctive mood. Em língua inglesa, o modo subjuntivo expressa situações ou ações que são realmente possíveis, hipotéticas, sugestivas, propostas, situações de solicitação às quais irreais, mas que poderiam existir. O subjuntivo utiliza o infinitivo sem a partícula, tá? To, para indicar o real. Então, pessoal, aqui o que a gente percebe é que tem uma mistureba danada aqui. O modo subjuntivo, se ele expressa as situações irreais, hipotéticas e de possibilidade, né, como a gente já tinha visto, é exatamente o contrário do modo indicativo, que é aquela ação que realmente acontece, realmente aconteceu e que realmente acontecerá. Então, tem aquele de verdade na coisa. O subjuntivo não tem. É sempre a questão hipotética. O subjuntivo, ele utiliza o infinitivo sem a partícula to, para indicar a realidade. A gente vai ver. Então, olha só. Às vezes a gente usa o indicativo no subjuntivo em inglês. Tá? O que é o modo indicativo, o infinitivo? Gente, olha só, vou repetir que eu acho que eu troquei aí, né? O subjuntivo utiliza o infinitivo em várias situações. Tá? E o que é o infinitivo, que a gente já ouviu falar? Sempre, né, falando. O infinitivo é a forma verbal precedida com a partícula to. Lembra? To write, escrever, é o verbo escrever. Né? To read, ler. To watch, assistir. To see, ver. Se você tirar o to, você tem o restante, que é a partícula de infinitivo do verbo. Que é como é que ele se comporta em sua forma, que eu sempre digo que é a forma primitiva do verbo. Tá? Em português não tem a forma primitiva? Eu escrevi uma carta. Qual é o verbo da frase? Escrevi. Qual é o verbo? Vem de quê? Vem de escrever. Então, o verbo, a parte primitiva é escrever. É de onde parte tudo. Todas as formas verbais que modificam, né? que sofrem as modificações de acordo com o tempo e de acordo com a pessoa também. Tá? Então vamos lá. Vamos passar para o próximo slide. O próximo slide diz o seguinte. Subjective. Request, situations and suggestions. Então, request trata de situações e sugestões. Tá? Responde situações e sugestões. Todas as vezes que você usar um verbo que expressa um pedido ou uma sugestão, tá? Seguido da palavra that, olha o that aí, ó, que eu falei, o que? Use o present subject. Então, esquece o present subject. Esquece. Subject. Esquece isso. Lembra só que pedido e sugestão, você sempre vai usar o that. Olha lá como é que é. He asked that she drive more slowly. Ele pediu para que ela dirigisse mais devagar. Tá? They insisted that the work be finished on time. Eles insistiram para que o trabalho fosse concluído no momento previsto. A terceira fase. We recommended that he arrived early. Nós recomendamos que ele chegasse cedo. Então, olha só, o that aí. Isso daí é sempre a ideia de uma sugestão. We recommended é que nós recomendamos, uma sugestão. They insisted that the work be finished on time. É o que? É uma request situation, é um pedido.
Olha, eu insisto que o trabalho termine a tempo. É um pedido. Então, request situation. He asked that she drive more slowly. E foi um pedido. Ela fez um pedido. Então, pedidos e sugestões, sempre que vocês observarem que estiver, no caso que for caracterizar um subjuntivo, o subjunctive, com certeza você vai ter que usar o that. Aí aqui embaixo eu coloquei que tem na apostila também, mas eu coloquei aqui embaixo alguns verbos. Ó. Os verbos ask, insist, recommend, request são verbos que expressam uma sugestão ou pedido. Seguem abaixo alguns dos verbos mais comuns que geralmente se enquadram nessa situação. Ask, pedir, decide, decidir. Né? Demand, exigir. Insist, insistir. Intend, pretender. Order, ordenar, mandar. Propose, propor, sugerir. Recommend, recommend, recomendar. Request, pedir, solicitar. Require, exigir, requerir. Suggest, sugerir. Urge, encorajar, estimular. Então, são esses verbinhos aí que vocês têm que saber. Tá? Todas as vezes que tiver isso daí, vocês... Então, um exercício da página 58, está aí no quadrinho, que é o número 1, ele diz para vocês criarem sentenças de subjuntivo de acordo com o modelo. O modelo é esse aqui, ó. Donna requested Frank come to the party. A Donna pediu, requested, fez o pedido, né? Pediu para Frank para vir à festa. To advise. O que é advice mesmo? Que a gente viu que tem advice aí? Olha lá. Advice. Procura advice que você vai achar ali. Tem? Ah, não tem o advice ali. Por quê? Se não tem o advice, você não vai poder utilizar o that. Em algumas situações. Ah, professor, mas sim. Mas vamos ver se o sentido desse advice é de advertir mesmo. John advised him take care of the kids. João alertou a ele para tomar conta das crianças. O advised that, você pode colocar John advised that him, advised him that take care of the kids. Vocês podem botar o that entre him e take. Tá? Então, nesse caso, o advice, apesar de não estar ali, mas ele sugere ali um pedido. Então, ele praticamente intimou, né? Fez um pedido bem, né? Incisivo. To ask that. She asked me that. Get coffee. Mas precisa colocar o that? Precisa não. She asked me get coffee. To command. They command men that join the army. Também pode ficar sem o that. To demand that, né? She demands them that do the homework. Ela exige que todos façam trabalho de casa. She desires Mark be more flexible. Ela, o desire aí, ele tem o sentido de desejar, no bom sentido, né? De sugerir, né? Ela deseja amar que seja mais flexível. Então, o that entra onde? She desires Mark that be more flexible. To insist that. She insists Ellen that come early. Tá? Então, come early. Peraí, gente, deixa eu ver aqui. Página 58. To come earlier. Earlier. To come earlier. Insiste. Então, vocês veem aí que é uma forma, é complicado, né? É um tipo de assunto complicado. Que para vocês, eu acho que é mais não de construção de frase. Eu acho que essas construções de frase é mais para o segundo ano do ensino médio. Isso daí, vocês já podem começar a pensar na construção identificando. Tá?
Então é mais fácil identificar o subjuntivo do que construir. Então vamos lá, vamos passar para o próximo slide. O próximo slide também são exercícios. Vocês veem que a matéria é muito grande, entendeu? Muito complicada e com pouca explicação. Por isso que eu fiz os slides explicando melhor. Porque já entra nos exercícios. Ele coloca aqui, if I were carpenter. Isso aí eu escaneei do livro. É uma música de Robert Plant. Não sei se vocês conheceram Robert Plant. Robert Plant foi um baterista, um cantor de rock dos anos 70 e 80, né? E que ele compôs uma série de músicas. E ele prezava muito, ele sempre prezava pela linguagem popular. Ele não utilizava a linguagem culta. Então, essa é uma das músicas que mostram que a linguagem culta não está aí, né? Então, vamos lá, vocês vão ver como é que é isso. Tá lá. If I were a carpenter, se eu fosse, no caso, um carpinteiro, né? You were the lady, você fosse a menina, a mulher. Would you marry me anyway? Você casaria comigo de qualquer maneira? Would you have my baby? Você poderia ter um bebê comigo? If a tinker were my trade, quando você fala nesse sentido aí, gente, do tinker, antigamente existia uma profissão que era de soldador, né? Eu esqueci o nome do cara que é o tinker, né? Que faz as peças, é o chamado funileiro, né? Mas hoje, torneiro mecânico, funileiro, era tudo uma profissão só, né? Então se if a tinker were my trade, quer dizer, se ser funileiro fosse o meu negócio, would you still find me? Você continuaria me procurando? Carrying the pots I made, carregando os potes que eu fiz, following behind me, me seguindo. Save my love through loneliness, salvando o nosso amor, né? Da solidão, através da solidão. Save my love through sorrow, salvando o meu amor através do sorrow, da tristeza, né? I give you my onlyness. Eu lhe dou a minha onlyness, quer dizer only me, né? Eu somente. Então ele usou um termo que não existe. Por isso que eu estou dizendo, isso daí é uma linguagem popular. Onlyness não existe. É uma forma de você dizer que a minha solidão, né? Give me your tomorrow. Me dê o seu amanhã. If I worked my hands at wood, se eu trabalhasse minhas mãos na madeira, would you still love me? Você ainda me amaria? Answer me, baby. Me responda. Yes, I would. I'd put you above me. Yes, eu poderia. Eu colocaria você acima até de mim. Então, quer dizer, é uma música muito bonita do Robert Plant, né? Muito bacana. Então, ao lado, é uma música de Robert Plant, uma música bastante antiga, que usa o subjuntivo em sua letra. Circule todas as sentenças com o subjuntivo na poesia, no lyric, aí na composição. É o if, lembra? Se. A ideia do subjuntivo. Se, quando e que. Se isso acontecer, quando acontecer e que aconteça. Tá? Então, o if é se. É aí que tem a condicional. E que ele não toca nesse assunto,
o livro não toca nesse assunto da condicional. Então, if I were a carpenter, se eu fosse um carpinteiro, if a tinker were my trade, se ser funileiro fosse o meu negócio. Tá? Número 3. Agora você vai ver o seguinte, if a tinker were my trade, se ser funileiro fosse o meu negócio. Se é meu negócio, é terceira pessoa. Não pode ser were, tem que ser was. Por isso que a música ela tem muitos erros de grafia, muitos erros de gramática mesmo, né? Porque ele usa a linguagem popular, né? Assim como nós falamos tá, em vez de estar, e outras formas aí bem reduzidas, eles lá também têm os seus erros, né? Gramaticais do falante. Então, esta é uma versão da música original. Na original, o primeiro verso da segunda estrofe foi escrito If a tinker was my destiny. Olha lá. Na original, o primeiro verso da segunda estrofe foi escrito If a tinker was my destiny. Explique por que o autor da regravação mudou a frase original. Por que ele passou para o were? Porque o were, gente, o was, ele tem a ver com a terceira pessoa, né? E, na verdade, aí ele está falando de forma geral. Então, por que a frase com was fica gramaticalmente errada, já que o subjuntivo usa were? Isso aí é uma característica. If I was a carpenter. Não, a primeira letra ele botou If I was a carpenter. If a tinker was my trade. Não. Porque é uma das únicas formas da língua inglesa em que ocorre uma mudança dentro das conjugações. É I were, em vez de I was. Tá? Não sei se deu para vocês entenderem, porque isso é complicado. Mas eu coloquei aí de uma forma, quem faz curso de inglês e vê, no caso, as condicionais, primeira, segunda e terceira condicionais, sabe disso aí que eu estou falando, que de vez em quando muda. Então, a forma que parece ser errada é a forma gramaticalmente correta. Tá? Vamos tocar à frente. Vamos lá. Exercício da página agora 59, número 3. Choose the most appropriate answer. Escolha a resposta mais apropriada. Gente, olha só. Aqui tem uma série de respostas que nem foi tocado no assunto. Né? Não houve nenhuma explicação pelo livro. Pois eu vou ter que orientar um pouco vocês aí. Então, olha só. I demand that he, immediately, that he apologize. Tá? Então, na verdade, that he apologize immediately. Então, a resposta daí é essa daí, que está marcada. Letra B. Na verdade, ele diz o seguinte, eu espero que ele se desculpe imediatamente. Então, é o quê? Uma forma de um aviso, né? Uma forma de quase um pedido. Tá? I suggest that she, her lawyer, before signing the contract. Então, eu sugiro que ela, né, her lawyer, procure seu advogado antes de assinar o contrato. Consult não pode ser, tá? Will consult é futuro. Shall consult é futuro. Só pode ser should consult. O should, aqui, ele funciona como verbo modal. O ano passado, nós vimos modais. Vocês estavam no 8º ano. Eu lembro que foi no finalzinho do ano. A gente viu can, could, o may, né? O might. E eu falei em shall e should. Que normalmente o should ele caracteriza pedido ou sugestão. Então eu sugiro que ela procure o seu advogado antes de assinar o contrato. Então a resposta é should consult. Tá? It is necessary that everything ready by 2 o'clock tomorrow. É necessário que tudo esteja
pronto às 2 horas amanhã. Be não pode ser be ready, were ready, was ready. Tem que ser would have been ready, tá? 2 o'clock tomorrow. Então você vê aí que tem umas respostas que, poxa, professor, difícil isso daí. O would have been, a resposta, não é a resposta correta. Tá? A resposta correta é be. Né? It is necessary that everything be ready by 2 o'clock tomorrow. Por quê? Porque é a forma que você vê do subjuntivo. Lembra que o subjuntivo tem o infinitivo? Qual é o infinitivo de to be? Tira o to, fica o be. Everything be ready. Então a resposta aí da letra C está errada no livro. É letra B. Perdão, é B. É a primeira bolinha ali. Letra D. They recommend that she, pontinho, to ski resort in Spain. Também recomenda, a mesma coisa, recommend e suggest, como está na B, você só pensa no should, que é a forma de você recomendar ou sugerir. Então só pode ser should go. Por que should go? Porque go está na sua forma de infinitivo, assim como consult. Na B está na sua forma de infinitivo. To consult. Should consult, should go. Tá? Letra D. Então, eu recomendo que ela vá para o ski resort na Espanha. Letra E. It is advisable, né? That you, pontinho, your applications as soon as possible. Tá? Deixa eu ver aqui. Ó. It is advisable that you, pontinho, your applications as soon as possible. Advisable quer dizer advertir. That you should have submit, não. You have submit, will submit, não. Submit, to submit, é submeter your applications, suas aplicações, ou suas provas, as soon as possible, assim que possível. Tá? Então, é complicado. Então, lembre-se disso, que sempre que você tiver o subjuntivo e que tiver a ideia de sugestão e recomendação, você usa o should. Quando não que tiver o that, sem a ideia de recomendar e de sugerir, você vai usar diretamente o verbo no infinitivo, sem a partícula to. O que aconteceu na letra C aqui, que está errada a resposta que foi colocada aqui do livro. É be, tá? É a primeira ali. Ok? Vamos lá. Bom, exercício para casa, meninos. Exercise 1, na page 60, página 60, que é o seguinte. Can you make a research on web and write at least 2 or more set phrases? Então, você vai fazer uma pesquisa na web e não tem assim um assunto, é uma pesquisa sobre qualquer assunto. São 2 frases só, tá? 2 frases. Exercise Plus, page 61. 61. Plus, aqui para que você match the social problem to its correct meaning. Marque o problema social de acordo com o seu significado. Facinho de fazer isso aqui, tá? E exercício 3 da página 62, que é o último, que normalmente é desenhar, né? Draw a funny situation in your house and create a meme about that. Você vai criar um meme de uma situação engraçada que aconteceu na sua casa. Então você vai desenhar. Pode colocar, né, como por exemplo, o papai escorregou, caiu. Que pai quando cai é motivo de riso, né? Só riu do pai quando o pai cai, se machuca, às vezes nem se machuca, mas caiu, tô com dor na perna, ai meu Deus, começa a rir, né?
Ou então quando o pai se queima. Ai, 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 queimei meu dedo no fogo. Peguei na tampa da panela, peguei aqui, tá quente na travessa. Aí começam a rir. Mas se for a mãe, ninguém ri. Né? Fica todo mundo ali até comigo. Né? Tá bom? Então, vamos fazer o trabalho de casa. Semana que vem, com certeza, tenho certeza que vão ter dúvidas, tá, sobre esse assunto, porque esse assunto é muito chato, muito complicado. E vocês tirem as dúvidas, tá? Semana que vem a gente vai fazer a live. Não dá para fazer uma live num assunto desses 20 minutos, 15 minutos de aula, gente. Por isso que minha aula demora, porque o assunto já é complicado, você já tem dificuldade. E jogar tudo em 15 minutos fica muito difícil. Então vocês se preparem que vai ser uma aula longa, vai até o final, como sempre é. Tá bom? Então tá, um beijo para vocês, boa semana e até semana que vem. Bye, bye, babies.